vamos conhecer o setor de portfólio. O setor de portfólio é responsável para acompanhar, para você fazer o monitoramento da evolução da sua carteira. Ou seja, você comprou na corretora uma criptomoeda e você vai cadastrar aqui dentro do setor de portfólio esse aporte. E aí, a partir daí, do primeiro cadastro, você consegue acompanhar em tempo real a evolução, se você está tendo lucro, se está tendo prejuízo daquele aporte. Vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer é criar um novo aporte. É só clicar aqui na parte superior, aporte e retirada. O próprio nome diz, né? Você pode fazer também retiradas. Então, vou fazer aqui, vou clicar em aporte, vou selecionar qual a moeda que eu fiz o aporte, então foi o Bitcoin. Qual foi o preço daquela moeda daquele dia que eu comprei? Suponhamos que foi 113 mil, tá? Eu comprei na data de ontem. Então, você pode pegar aqui, mudar a data, certo? E aqui você bota o valor aportado. Então, eu aportei $1.000, beleza? Então, eu vou ter 0,008 satoshis. Apertei salvar. Pronto. Tá aí. O primeiro aporte cadastrado. Então, nós temos $11 de lucro, tá vendo? E temos 1,15% de lucro em cima disso. Beleza? Tem uma coisa bem bacana também aqui dentro do portfólio, que você consegue cadastrar carteiras. Suponhamos que você gerencia a carteira da sua família, do seu pai, mãe, tio, irmão, enfim, ou até próprio cliente, né? Você gerencia um portfólio de cliente. Então você consegue cada aporte ser de um cliente específico. Se eu clicar aqui em carteiras, está vendo aqui o botão lá em cima, carteiras, não tem nenhuma carteira cadastrada. Então eu vou clicar no mais e vou criar a primeira carteira. Então eu vou botar cliente 1. Pronto, primeira carteira cadastrada. Pode ver que não tem nenhuma informação. Por quê? Porque eu não atrelei nenhum aporte a esse cliente. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar mais uma carteira só para a gente simular. Cliente 2. Perfeito, já tem duas carteiras cadastradas. Agora vamos voltar aqui no portfólio. Vamos cadastrar um novo aporte, clicando no mais, aportes. Vou selecionar agora Bitcoin novamente. E a carteira aparece aqui no setor de carteiras, cliente 1 e cliente 2. Então, vou fazer um aporte para o cliente 1. Então, eu comprei Bitcoin a $95.000, certo? Vamos supor que foi em maio de 2025. E eu botei $5.000. Eu fiz o aporte de $5.000, certo? Então, eu tenho 0,05 Bitcoins na carteira cliente 1. Salvei. Perfeito. Se eu clicar aqui, ó, dentro, né, aqui é a visualização de lucros e prejuízos, mas eu consigo ver o detalhamento de cada aporte. Clicando aqui, aparecem os dois aportes que eu fiz, tá vendo? E aqui a gente consegue ver que um aporte não tem nenhuma carteira cadastrada e o outro aporte é do cliente 1. Vamos voltar. E aí você consegue filtrar visualmente se quer ver o aporte de uma carteira específica. Se eu for aqui em filtros, está vendo filtrar carteira, eu consigo selecionar qual carteira eu quero ver. Então, eu vou clicar em cliente 1. Pode ver que só trouxe informação do cliente 1 aqui, certo? Volto aqui em filtros, desmarco, volta a informação tanto do aporte sem carteira e do aporte do cliente 1. E da mesma forma que você faz aportes, você faz retiradas, correto? Aqui, ó. Tem um botão de aporte e um botão de retirada. Se você quiser, você pode clicar aqui direto, vai abrir exatamente uma caixinha igual, muito parecida com o de aporte, ou dentro, né, da própria cripto, você pode fazer essa ação. Clicando nesse mais aqui, agora o mais veio aqui para baixo, porque a gente está falando desse container aqui. Clicar em mais, retirada, e você vai escolher qual é a carteira específica que vai fazer aquela retirada e dizer qual é o preço da moeda que você vendeu, né, naquele momento. Ah, eu vendi o Bitcoin quando ele estava valendo 13 mil. Foi na data de hoje e eu retirei $1.000. Equivale a 0,0088. Salvei. Pronto. Cadastrei uma retirada. Se eu clicar aqui em carteiras, eu também tenho uma visualização geral das carteiras individuais. Está vendo? Cliente 1 e cliente 2. E essa carteira do cliente 1 já tem o débito, né, daquele valor que eu acabei de retirar. Uma coisa bem bacana aqui também
e você descendo um pouquinho mais, você consegue ver a distribuição da sua carteira. Então a gente pode ver que 100% da minha carteira pertence ao Bitcoin. Eu vou botar mais uma criptomoeda aqui para a gente visualizar melhor aquele setor. Eu vou cadastrar um novo aporte, comprei Ethereum. No dia ele estava $2.000, certo? Foi em 2024 e botei $5.000 de aporte. Então, nós temos 2,5 etéreos. Salvei. Eu só voltar aqui, eu vou fazer o seguinte. Esse aporte aqui, eu vou editar e vou dizer que pertence ao cliente 2. Perfeito. Voltei. Então, já temos Bitcoin e Ethereum aqui. Nossa carteira tem 16 mil de lucro, tá? Perdão, tem 5 mil de lucro, 45% de lucro, tá vendo? Então, se eu for aqui mais para baixo, a distribuição está o Ethereum que tem mais lucro na carteira, né? Então tem 56,12% de lucro. E o Bitcoin está em segundo lugar com 43,88%. Isso aqui é bem bacana também, a análise de rentabilidade. E aqui nós mostramos a evolução daquela cripto na sua carteira. Então a gente pode ver que o Ethereum se valorizou muito mais que o Bitcoin nesse período, tá vendo? Então você consegue ver quais ativos estão performando melhor na sua carteira. Você tem a visão semanal, visão mensal e visão anual também, tá? Você também pode expandir toda a tela, tem um ícone de expansão, tá vendo? Então você quer ver melhor, visualizar melhor esse análise de rentabilidade, você vai e clica aqui. Então você vê praticamente um dashboard, tá? Da análise de rentabilidade. Você vai e volta aqui em portfólio, voltamos para a tela principal. Descendo um pouquinho mais, nós trazemos aqui o índice de medo e ganância, tá? Das criptos que possui no seu portfólio. Então, nós podemos ver que o Fear and Greed do Bitcoin está em 41 pontos no momento e o Fear and Greed do Ethereum está em 51 pontos. Então, olhando aqui, a gente já consegue ver que o Ethereum o pessoal está mais ganancioso, né? Enquanto o Bitcoin, o pessoal está com um pouquinho mais de medo. E vocês podem perceber também, esse ícone aqui piscando, é o ícone onde o Augusto manda informações para os usuários. Então, se o Augusto estiver vendo alguma movimentação interessante ou algum pensamento que ele tem naquele momento, ele vai compartilhar com os usuários aqui. E você pode ver que ele mandou já alguma notícia aqui, tá vendo? Tá umzinho aqui, tá a notificação, clicando aqui, vai aparecer a análise dele, tá vendo? Foi hoje às 10h48, ele passou a visualização dele do que está acontecendo. Isso aqui é muito exclusivo, tá? E clicando aqui em cima, nós temos o Satoshi AI, a nossa inteligência artificial. Nela, no momento atual desse vídeo, ela consegue analisar as criptomoedas, mas em breve estaremos lançando as análises do seu portfólio, tá vendo? Mas vamos focar nesse momento em análise de criptomoedas. Clicando em continuar, você escolhe a criptomoeda que deseja e clica em continuar novamente. Ele vai fazer o carregamento, gira em torno de uns 20 segundos, 25 segundos. Ele vai pegar os principais indicadores e suporte a existências e mostrar para a gente de uma forma bem consolidada. Perfeito. Está aqui a análise. Ele faz um panorama geral aqui do preço, da cotação, dos RSIs. Ele mostra também o principal suporte e resistência. Então, de uma forma bem mastigada, a informação vem para você. Dentro do portfólio, você também pode favoritar as suas criptos, né? Então, vou dizer que eu vou favoritar o Bitcoin. Pode perceber que o Bitcoin apareceu aqui do lado em favoritos. Clicando nos favoritos, nós trazemos o resumo da criptomoeda. Todos os indicadores consolidados numa página só, certo? Podemos ver a variação, os indicadores de RSI, de Supertrend, MACD, tá? E nesse ladinho nós trazemos as principais notícias do dia. Também trazemos o Fear and Greed e as tendências, né? No curto prazo, o Bitcoin está neutro. No médio prazo, nesse momento, o Bitcoin está em alta forte. No longo prazo, o Bitcoin está em alta forte. Então, isso aqui ajuda muito o usuário a não precisar navegar em várias páginas. Ele consegue fazer o consolidado apenas olhando uma página só, que é quando você clica aqui nos favoritos. E por fim, voltando aqui na tela principal, você consegue também pesquisar a cripto e trazer a mesma informação dos favoritos, aquele resumão. Então, eu quero saber da Solana. Eu vou clicar em Solana e vai trazer as informações da Solana. Você não precisa favoritar a moeda para poder ver o resumo dela, tá bom? O setor radar possui diversos indicadores
e diversas ferramentas para te ajudar a encontrar boas movimentações. Então, clicando aqui ó, no menu Radar, certo? Você vai entrar nessa tela. O primeiro panorama, né, nós vemos exatamente o Fear and Greed do Bitcoin, está em 41. Também olhamos a dominância do Bitcoin, que está maior, tá vendo? Está 60,94. Ou seja, só de olhar aqui a gente consegue entender que não está tendo out-season. Só com olhar a gente sabe que o Bitcoin está dominando o mercado nesse momento. E aqui também o panorama do ouro, né? Baixa forte. Porque geralmente quando o ouro está em uma alta forte, quer dizer que os investidores estão tirando os ativos de risco e migrando para o ouro. Focando aqui na parte de indicadores, você vai encontrar diversos indicadores, os principais indicadores do mercado cripto, certo? O monitor eu vou falar por último, mas aqui você vai encontrar o Bitcoin versus altcoins, que mostra a valorização das altcoins perante o Bitcoin. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, na última uma hora, quem se valorizou mais foi a ENA. Então, a ENA está se valorizando mais que o Bitcoin nesse período de uma hora. Quem se valorizou mais nos 30 dias foi a CFX, se valorizou 146% perante o Bitcoin. Você não precisa só clicar aqui para ordenar, você pode também fazer filtros, tá? Clicando neste ícone aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, eu quero saber a coluna de variação de uma hora que seja maior que 3. Tá vendo? Eu trouxe as moedas no tempo gráfico de uma hora que é maior que 3% de variação. Então, nós tivemos a ENA e a WAXI aqui, perfeito? Utilize bem esses filtros que te ajudam a encontrar informação de forma fácil, tá? Eu vou limpar. Aqui o setor de performance mostra a performance do ativo, né? Também em períodos de tempo, diário, semanal, mensal, tá? 3 meses, 6 meses, um ano, tá? Aí de todos os tempos. Então vamos ver quem performou melhor nesse mês. Então foi a Pengu, tá vendo? Ela se valorizou 128%. E aqui você também consegue filtrar. Se você clicar em filtros, né? Vai selecionar qual coluna. Eu quero saber, por exemplo, todos os ativos que se valorizaram maiores que 10, 50% no diário. Então, no diário, quem se valorizou mais que 50% foi essa ARC, valorizou 342%. E aqui em tendências, mostramos quais são as tendências de cada criptomoeda. Essa tela é muito importante para vocês baterem o olho e identificarem moedas que estão numa boa tendência. Então, nós podemos ver que o Bitcoin no curto prazo está neutro, médio prazo alta forte, longo prazo alta forte. Essas outras três colunas aqui mostram a mudança de tendência, ou seja, alta para neutro, ou seja, o Bitcoin aqui ele andou para trás, ele estava numa tendência de alta e agora está neutro, então ele perdeu força, tá? E as outras tendências no médio e longo prazo a mesma coisa, então aqui pode fazer diversos tipos de combinações. Por exemplo, pode ser de neutro para alta forte, de neutro para alta, de alta para baixa. Então você consegue identificar para onde o preço está indo, né? Se está perdendo força ou ganhando força só de olhar essas informações. Clicando nesse ícone, você vai conseguir ver o gráfico da moeda. Perfeito, tá vendo? Aqui aparece o gráfico do Bitcoin, também aparece o RSI. E muito importante, pessoal, use e abusem do filtro. Então, eu quero saber todas as moedas que estão em alta forte no curto prazo. Eu clico em filtro, clico em curto prazo, na coluna curto prazo, e digo alta forte. Nesse momento, a Ethereum, a BNB, a TRX, a BCH. Vamos dar uma olhadinha na BCH. Vou até favoritar ela aqui, aparecer desse outro lado. Então, vou dar uma olhadinha aqui no gráfico da BCH. Bom, acabei de olhar o gráfico da BCH, é esse que você está vendo aqui na telinha. E olha só como ela realmente está em alta forte. Ela está exatamente um canal de alta fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, com essa informação aqui, com o filtro que você fez, você consegue ter um panorama quais são as melhores moedas daquele momento. Agora vamos ver o RSI. O RSI é o índice de força relativa, ou seja, a velocidade do movimento daquela cripto. E aqui você consegue ver se as criptos estão sobrevendidas, sobrecompradas ou neutras. Então, por exemplo, numa hora, quando está cinza, é neutro. Então, é praticamente um preço quase lateral, né? Mais próximo de 30 fica vermelho. Então, aqui, ó, tá vendo? 38, aqui ficou 28, então ficou vermelho. Então, a Hyper, no uma hora, ela está sobrevendida. No 4 horas, ela está sobrevendida também. Então, clicando aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse analisar, a gente vai abrir o gráfico. Então, vamos ver aqui numa hora, a Hyper está em 28,68.
Clicando aqui em 1 hora. Olha só, tá lá embaixo, tá vendo? Tá em 30, né? Ainda falta atualizar um pouquinho. Mas ela está realmente sobrevendida aqui no gráfico de 1 hora. No diário ela está 38,43. Aqui, ó, 38,16, tá vendo? Então aqui você consegue fazer as estratégias de sobrecompra e sobrevenda se desejar. Mesma coisa, você pode realizar o filtro. Então você pode saber todas as moedas que estão em sobrecompra. Vamos selecionar aqui, eu quero saber todas as moedas no 4 horas são menor ou igual a 30. Então, essas são todas as moedas que estão em sobrevenda. Solana, Cardano, Hyper, Sui, no 4 horas. Clicando aqui em analisar, vou em 4 horas e ela realmente está em sobrevenda, certo? O estocástico é muito parecido teoricamente com a RSI, né? Então nós mensuramos se ele está sobrevendido ou sobrecomprado. Então aqui nós podemos ver o seguinte, por exemplo, a BCH, o estocástico rápido está em 53,75 e no lento está 70, então ele está neutro nos dois segmentos, tá vendo? Super Trend, pessoal, é muito importante vocês entenderem o Super Trend também, que é para identificar se a moeda está numa tendência de alta ou de baixa. Então, nós podemos ver que o Bitcoin, em 1 hora, está em baixa, em 4 horas está em baixa e no diário está em alta, tá? E no semanal está em alta. Então, se você quiser identificar moedas que estão no padrão gráfico, por exemplo, no diário em alta, mesma coisa. Clica aqui no filtro, escolhe tendência um dia, está em alta. Aqui são todas as moedas no diário que estão em alta. O volume de atenção é uma funcionalidade exclusiva do Crypto Control e nós fazemos um cálculo de acordo com as últimas 10 barras do ativo. Então, nós calculamos para ver se a barra atual do dia tem um volume 2 vezes mais comparados com a média das últimas 10 barras. E nós trazemos exatamente quais são essas moedas. Tanto pode ser um volume negativo como um volume positivo. Então, se nós fizermos aqui a ordenação, nós podemos ver que a ENA está com um volume de 7,18. E mesma coisa você consegue fazer filtros, né? Você vai clicar aqui em filtros, vai escolher a coluna variação, maior ou igual, vamos supor de 5. Eu quero saber todas as moedas que estão com uma variação de 5%, maior que 5%, né? Que tem essa característica da barra atual estar com um volume 2 vezes mais comparado com a média das últimas 10 barras. Então aqui vem todas as moedas que estão nessa característica. Ordenando a coluna, você consegue saber que essa LYX teve 34%, essa Edge teve 32%, a Pump 17% e assim vai, tá? O MACD é um indicador muito legal para você identificar mudanças, né, também de tendências. Então a gente pode ver aqui que hoje o MACD do Bitcoin está negativo. Então ele está apontando para baixo. Se nós entrarmos aqui no gráfico, aqui que eu comentei, tá vendo? Existe a linha de sinal do MACD e a linha do MACD. A linha azul do MACD está apontando para baixo. Então, quando está assim, é uma tendência de baixa que está se formando, tá? Geralmente, quando muda, né, quando faz a reversão, você pode ver aqui, ó, tá vendo? E olha o que aconteceu no gráfico. Ele fez uma reversão também de alta. Então, nesse momento, está tendo uma reversão de baixa, tá? Então, tanto que o ativo está realmente fazendo um movimento de venda, tá vendo? Tudo vermelhinho aqui. Então, o MACD é muito importante para você identificar esses momentos. Mesma coisa, você consegue filtrar. Então, eu vou em filtro, vou botar na coluna sinal, né, signal, e eu quero saber todos os ativos que estão positivos. Tá aqui. A Tron, BCH, a Tom, a DAI, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui na Tron, como é que ela tá. Olha, viu o MACD dizendo que ela tá, mas o MACD está bem em dúvida aqui, mas realmente está apontando para cima. Então, o que está acontecendo com a Tron? Olha o movimento dela aqui angular aqui de alta, tá? Então, ajuda a encontrar moedas que estão num bom movimento. Mas nós precisamos também entender que existem estratégias de venda. Então, quem quiser operar em short, pode botar exatamente quais são as moedas que estão com mais tendência, né, de ter uma realização.
E aqui você consegue ver as moedas que estão negativas, né? Claro que você precisa analisar uma por uma para depois tomar uma decisão de operação. Em Bollinger você consegue saber se o preço, né, do ativo está acima ou abaixo da banda superior ou banda inferior. Eu vou abrir o gráfico para facilitar o entendimento. Aqui nós conseguimos ver a banda inferior de Bollinger e a banda superior de Bollinger. Algumas pessoas usam a estratégia quando está próximo aqui da banda superior, a tendência é que o preço caia, mas você pode ver que não aconteceu aqui, tá vendo? Então, esse, por exemplo, em particular, eu não uso essa estratégia aqui. Mas para quem consegue utilizar, fique à vontade, tá? Mesma coisa aqui, quando toca na banda inferior, o preço tende a subir, tá vendo? E aqui aconteceu, realmente aconteceu. Mas a parte de topos, né, de topos aqui, algumas vezes não acontece. Como aqui, por exemplo, tá vendo? Se você tivesse apostado em baixa só porque tocou no topo, você poderia ser estopado, porque continuou a subir, tá? E você consegue também fazer os filtros, né? Da mesma forma, clicando em filtro, escolhe a coluna específica e escolhe o resultado que você deseja visualizar. SMA e EMA, né? Que são as médias, né? As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais. Quando você clica nessa coluna, você escolhe qual tipo de EMA você quer. Aqui você consegue escolher diversos tipos de cruzamento, né? Então a EMA é o valor da EMA no momento atual. Price Cross EMA é se o preço atual está cruzando algum tipo de média, tá? Por exemplo, EMA 9 Cross. Então quer saber se a média móvel exponencial de 9 períodos está cruzando algum tipo de outra média. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos clicar no EMA 9 Cross. Então a gente consegue ver que a EMA 9 está cruzando acima ou abaixo da EMA de 12. Acima, 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 abaixo, tá vendo? E mostra. A 9 com a 26 está cruzando acima ou abaixo, tá vendo? Acima, acima, abaixo. Por que isso, pessoal? Isso aqui também é uma estratégia. Porque geralmente alguns cruzamentos são cruzamentos bullish, tá? Então, por exemplo, 9 com 26. Se nós entrarmos aqui no gráfico, vou entrar aqui, ó, no Bitcoin mesmo. Então aqui a gente consegue ver a 9 e 26. Deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil. Pronto. Então a 9 é a amarela e a 26 é a vermelha, né? Então você pode ver quando há um cruzamento para cima, tá vendo da 9 acima? Olha só a explosão de preço que acontece, tá? Então, olha aqui, a mesma coisa aqui, tá vendo? 9,26. Cruzou acima e olha a explosão de preço, tá vendo? Claro que existem os falsos sinais, por exemplo, aqui que cruzou para baixo, o preço caiu um pouquinho, mas continuou a subir. Aí sim, respeitou. Quando houve cruzamento para baixo, houve realmente uma queda forte. Mas existem falsos sinais, principalmente quando é uma lateralização. Olha um exemplo aqui que eu posso trazer para vocês. Tá vendo esse cruzamento aqui? A 9 cruzou acima da de 26 e depois despencou, tá? Então, se você operar aqui, você provavelmente vai receber um stop. Mas a grande maioria das vezes existe sim bons retornos. Então, olha só esse retorno aqui. Olha esse cruzamento aqui, tá? De 9 para 26, tá vendo? E olha o que aconteceu depois. O preço subiu, tá? Então, aqui existem diversos tipos de estratégia que você pode utilizar nos cruzamentos das médias, né? Das médias móveis simples ou exponenciais. Aqui eu mostrei só da EMA 9, mas você consegue também ver de outras EMAs, 12, 26, 50 e 100, tá bom? Suporte e resistência. Aqui nessa telinha nós mostramos qual é o valor de suporte e resistência de cada cripto. Suporte 1, 2, 3, resistência 1, 2 e 3. Então, se nós pegarmos, por exemplo, esses valores aqui, ó, suporte 1 foi 115 mil. Eu vou aqui e vou botar o suporte que ele comentou. Pronto, aqui o suporte. Ele botou 115,053, né? Aqui, ó, 114, 117. E olha como é que respeita mesmo, tá vendo? Agora vamos botar resistência. 116,472. Mais uma resistência. Então, o que você pode fazer com isso aqui? Você consegue entender momentos de boas oportunidades de entrada e venda. Isso aqui realmente é um indicador que você pode ter referência que o preço pode se sustentar quando chegar naquele momento, certo? E pode também ter uma pressão vendedora. Deixa eu botar mais uma resistência aqui, ó, 117,892.
Pronto, aqui outra resistência, tá? Então, a tendência é que o preço, quando chegue nessas áreas aqui, tende a recuar um pouquinho, exatamente por ser zonas de venda e de compra, tá? Mas, claro, você também pode adicionar novos suportes de resistências. Então, se você chegar aqui, isso aqui é uma zona bem forte de resistência, tá vendo? Então, aqui com essas informações, você consegue ter embasamento, né, de operação. Então, nesse setor aqui, pode ter muita ordem de compra. Então, aqui você pode botar operações, claro, sempre operações com stop, dependendo da sua estratégia. E por último, eu deixei aqui o setor de monitor, né, que é praticamente uma das ferramentas mais poderosas hoje do mercado cripto e faz um mapeamento, né, faz um monitoramento das movimentações das moedas. Aqui você consegue criar alertas com junções de indicadores. Vou dar um exemplo. Eu gostaria que você me trouxesse todas as moedas que estão, na verdade, sobrevendidas no RSI e no estocástico no 4 horas, o market cap maior ou igual a 150 milhões e ela esteja em uma tendência de alta. Olha quantas informações eu consigo juntar num filtro somente. Então vamos exatamente fazer isso. Eu vou criar um filtro e depois eu vou explicar para que serve cada botão aqui. Para você criar um filtro, basta você clicar aqui, ó, nesse botão onde tem o mais. Nessa tua telinha você vai poder criar o teu filtro aqui, ó, tá vendo? Adicionar. Clique em adicionar, vai abrir o setor onde você vai fazer todo o cadastro. Você vai botar primeiro o nome do filtro. Eu vou botar sobrevenda 4 horas RSI. Você escolhe um ícone para facilitar, né, no momento da visualização do alerta. Eu vou botar um ícone diferente. Eu vou botar um ícone de alerta. Vou botar um ícone de aprovado. Pronto. E aqui você escolhe a cor do seu filtro, né? Então, vou botar um azul. Aqui, se você quiser, você pode botar uma descrição para você ficar ciente do que é aquele alerta, certo? E aqui você consegue fazer a junção das informações que eu comentei. Então, vamos fazer esse filtro juntos. Clicando nesse mais, você vai escolher qual o indicador. E nós temos tendência, RSI, EMA, MACD, estocástico, Supertrend, Bollinger, Market Cap, dólar e ouro. O dólar e o ouro são mais validadores. Então, vou dar um exemplo do ouro. Se você fizer um filtro bearish, né? Por exemplo, um cruzamento de médias bearish, né? Um death cross, e você disser que o ouro está numa tendência de alta, isso quer dizer que é uma confirmação que as criptos, né, os ativos de risco, estão migrando para o ouro. E a tendência é que o preço caia. Mas vamos voltar aqui e fazer exatamente o que eu comentei da sobrevenda. Então, RSI, vou clicar em RSI, vou escolher a opção de 4 horas. Pode ver que tem 1 hora, a média, né? 1 hora, a VG 1 hora, a média, né? Em 1 hora, 4 horas, média em 4 horas, um dia em um dia, a média em uma semana e a média de uma semana. Eu vou botar de 4 horas. E eu quero que o preço esteja sobrevendido. Está aqui, tá vendo? Sobrevendido. Então pode dizer se é neutro, sobrecomprado ou sobrevendido, ou eu mesmo posso customizar os ranges, né? Então digamos que eu quero menor igual, maior igual, igual ou entre. Então posso botar que eu quero entre 30 e 25. Perfeito? Então eu acabei de criar o RSI em 4 horas que esteja com pontuação 30 e 25. Então nesse cenário aqui eu já escolhi moedas que estão sobrevendidas. Agora eu vou adicionar mais um filtro. Eu vou botar informação de tendências ou pode ser também super trend, né? O super trend é um indicador para ver a tendência do ativo, né? Se está em alta ou em baixa. Vou escolher a opção de um dia e que esteja em alta. Então veja a combinação. Eu estou trazendo ativos que estão numa tendência de alta no longo prazo, né? No diário, digamos assim, e também ativos que estão sobrevendidos, tá? No 4 horas, ou seja, um pullback de realização de lucro para depois poder subir. Claro, cada ativo vai ter que ser analisado individualmente para ver se realmente é um cenário válido. Clicando em mais, eu vou adicionar mais um filtro para quê? Eu vou botar o market cap. Eu quero todas as moedas que tenham market cap maior ou igual a 200 milhões. Por que eu fiz isso? Porque eu estou limpando, né,
as criptos. Eu não quero que traga cripto abaixo do top 400. Se você quiser, você pode tirar essa informação, claro. Mas eu estou tipo deixando as criptos mais consolidadas, porque criptos pequenas têm movimentos muito fortes. Então são movimentos que podem realmente enganar a pessoa, né? Porque criptos pequenas podem explodir com apenas um investimento, né? Então, por isso que eu prefiro filtrar as maiores aqui para trazer mais assertividade. Então, eu vou salvar. Tá aqui o meu primeiro filtro criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no radar, certo? E eu posso filtrar qual filtro eu desejo. Deixa eu limpar aqui primeiro e voltar. Então, aqui você vai ter os filtros pré-definidos, que são os filtros já criados pelo Augusto, tá bom? Então, tem vários filtros específicos. E o customizado é onde você acabou de criar o seu, tá vendo? Sobrevenda 4 horas. Vamos clicar e aplicar. Nesse momento não veio nenhuma informação. Por quê? Porque eu estou no real time, o tempo real. Então, essa aba só aparece criptos que ficaram naquela movimentação nesse exato momento. Pontualmente, ela ficou sobrevendida, com market cap maior que 200 milhões e numa tendência de alta no super trend. Então, é praticamente você recebe a informação em tempo real para você poder agir em tempo real. Você clicando em Business Intelligence, se tiver alguma moeda com aquele padrão, vai aparecer aqui também. O BI, nós chamamos isso aqui de BI. O que acontece? O BI é quando essa moeda já se caracterizou nesse movimento e continua nesse padrão. Mas pode ser um fim do movimento. Então é importante você validar, entrar na moeda e verificar se realmente ela está naquele comportamento no início ou no final. Real time, tempo real, e Business Intelligent Business, na verdade, é que já aconteceu o movimento e ela está naquele padrão ainda, tá? Vamos fazer o seguinte, como não tem nenhuma moeda com essa característica no momento, eu vou tirar o filtro, eu vou limpar o filtro e vou trazer outro filtro aqui já pré-definido. Eu vou clicar em alta explosiva, a extensão de preço 4 horas. Então aqui veio para a gente, ó, quantas moedas tem a extensão de preço 4 horas e alta explosiva. Um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês, por exemplo, olha só, isso aqui, ó, uma stablecoin com alta explosiva, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que uma stablecoin está sendo bem comprada. Ou seja, o pessoal está vendendo as suas criptos e trocando por uma stablecoin. Isso aqui é um sinal de baixa, tá? Para o Bitcoin, se acontece isso aqui. Provavelmente o Bitcoin está caindo hoje, tá? Mas aqui vamos voltar para cá. Por exemplo, a Toncoin, né? Ela tem a extensão de preço 4 horas. Se você clicar nessa informação, vem a descrição do que é aquele alerta. Ó, o grafo de 4 horas apresenta sinais técnicos compatíveis com comportamento de alta, com rompimento de resistência e formação de estrutura de continuação. O mercado, no entanto, é dinâmico e pode mudar a direção a qualquer momento. Então, se eu clicar aqui no gráfico e for no 4 horas, olha só a estrutura, né, de alta no 4 horas. Então, o alerta foi bem certeiro. Então, realmente, é uma ascensão no preço no 4 horas. E com isso, você consegue fazer a combinação de diversos indicadores. Você percebeu a quantidade infinita de combinação que você consegue fazer? Basta apenas você ter a sua estratégia e traduzir aqui para o nosso setor de monitor. O setor social mostra uma visão do que está acontecendo nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, dentro do Crypto Control, você consegue acompanhar quais são as criptos que estão sendo bem engajadas, né? Qual cripto está sendo bem comentada. Então, geralmente, quando uma cripto é bem comentada, quer dizer que existe interesse naquela cripto. Mais um ponto de atenção, existe sim bots, né, que fazem com que aquela cripto tenha engajamento, mas um engajamento falso. Então, por isso, muito importante sempre analisar depois que encontrar alguma cripto bem comentada aqui. Nós podemos ver que o Bitcoin é líder, né? Tem 84 milhões de engajamento nas últimas 24 horas. O Ethereum vem em segundo lugar, Solana em terceiro, Tether em quarto e assim sucessivamente, tá? E aí a gente precisa entender o motivo, né? Porque, por exemplo, porque tanto comentário do Tether, tanto comentário da Sui. Aqui você consegue também filtrar se você quer comentários positivos, negativos ou neutros, tá? Então você quer saber todos os comentários neutros, por exemplo, a Bonk. Então o sentimento da Bonk nos comentários a nossa IA consegue filtrar. Consegue entender se tudo que está sendo falado ali é um sentimento positivo ou negativo.
Descendo um pouquinho mais a tela aqui, nós encontramos exatamente o que eu comentei acima, porém agora com categorias, tá bom? Então aqui você consegue encontrar, por exemplo, o Bitcoin, o sentimento é positivo nas postagens, certo? Nós tivemos 330 mil postagens nas últimas 24 horas e essas postagens geraram, em média, 85 mil interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, enfim. Então, isso aqui são as ações que são feitas dentro das postagens, tá? E aqui a gente mostra também a variação da moeda no momento e o market cap. Se você quiser, também você consegue fazer a ordenação da coluna aqui. Então, você pode exatamente ordenar a coluna de variação e depois acompanhar. Nós temos o Social Ranking, que é um cálculo que nós fazemos. Nós pegamos a valorização da moeda, a quantidade de engajamento e o sentimento de cada engajamento e nós ranqueamos aquela moeda. Então, quanto mais próximo do 1, melhor, tá? Aqui, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana, Pump, USDC, Doge. Então, essas moedas foram que tiveram o melhor ranking, né, de acordo com o nosso algoritmo. Esse setor aqui é um setor muito importante caso você seja aquelas pessoas que gostam de encontrar gemas. Por quê? As gemas vêm das comunidades e dos engajamentos. Então, ela nasce de uma comunidade e aí começa a ter engajamento crescente, interesse genuíno naquela moeda. Então, você pode ficar pesquisando aqui, verificar se existe alguma moeda que está perto do ranking social do 1, né? Que quanto mais próximo do 1, melhor. E aí você faz as suas pesquisas e verifica se faz sentido ou não, se aquela moeda será uma gema ou não. Claro que não tem como adivinhar, mas se fizer uma análise geral daquela moeda, você consegue identificar se tem viés positivo, né? Viés de valorização. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue encontrar o histórico, né, de engajamento, né, de interações. Então, nos últimos 30 dias, a gente pode ver que o Bitcoin teve bastante engajamento e agora, nos últimos dias, está começando a diminuir um pouquinho os engajamentos. Você pode aumentar aqui também para visualizar melhor o gráfico. E aqui do lado tem o sentimento social. Então, dentro daquelas interações, quais são as parcelas de interações negativas, neutra e positivas? Então, se colocarmos o mouse em cima, nós conseguimos ver que 50% são comentários neutros e 40% positivos. Então, praticamente, o Bitcoin está numa neutralidade, digamos assim, né? Tem positivo, tem neutro, enfim. Aqui no Ethereum já são 50% neutro, tá vendo? A Solana tem mais comentários positivos do que neutro e negativo, tá vendo? Então, a Solana, se nós formos comparar a parte de mídias sociais, ela é a melhor dentro dessas três primeiras, porque o pessoal está comentando mais positivamente dela. Aqui são os Trend Topics, né, nas últimas 24 horas, ou seja, são as notícias que tiveram mais engajamento. Então, nós podemos ver que esse CryptoTown aqui teve 190 mil engajamentos e está falando da cripto Bitcoin. O Atiguru, tá, teve 157 mil engajamentos, também está falando do Bitcoin. Aqui é importante vocês analisarem o que as pessoas estão falando, né? Para entender se tem alguma coisa importante acontecendo no meio das criptos. Então, claro, quanto mais engajamento, teoricamente melhor, porque as pessoas estão tendo interesse naquela notícia, tá? No setor de monitor, ele é dividido em 4 setores, né? Subsetores: Money Flow, análise técnica, Topo Hunter e notícias. O Money Flow é para onde o dinheiro está indo, né? Então nós mostramos em forma de barras para onde está tendo mais investimento naquele momento. Cada barrinha dessa é a soma de injeção de dinheiro e retirada de dinheiro. Então é o delta disso. Então quanto estão investindo e quanto estão retirando. Então supomos que está tendo $1.000 de investimento nessa moeda aqui e está saindo $500. Então o delta é 500, tá? Então, aqui é exatamente entrada e saída de capital. Teoricamente, quando tem muito investimento, quer dizer que o interesse é genuíno naquela moeda. Não quer dizer que elas vão explodir. O importante é vocês sempre acompanharem o crescimento delas. Para uma moeda ter um crescimento, ela começa pequenininha e ela vai subindo o degrau aqui, tá vendo? Então, se você começar a acompanhar uma moeda que está crescendo de forma vertiginosa, você consegue entender que ela é uma moeda que está tendo interesse pelos compradores. E aqui em cima você consegue também mudar. Aqui nós estamos trazendo, né, a 0 a 20. Você consegue procurar de 20 a 40, de 40 a 60, tá vendo? E você consegue também ver tempos gráficos maiores ou menores. Aqui nós estamos trazendo de um dia. Vou fazer o seguinte, eu quero saber
as moedas estão tendo interesse nos últimos 5 minutos. Vamos mudar para um tempo gráfico um pouquinho maior, nas últimas 4 horas. Então, nas últimas 4 horas, o interesse maior é na XRP. Tá vendo? 55 milhões de dólares está entrando na XRP. E entrando aqui no gráfico da XRP, no gráfico de 1 hora, dá para ver que realmente está entrando dinheiro na XRP numa hora. Então, vocês precisam analisar os tempos gráficos, as evoluções dos tempos gráficos, né? Então, é como se fosse uma escadinha. A moeda está tendo interesse, então ela vai começar de baixo para cima. Então, ela vai subindo degrau por degrau. Aqui nós estamos vendo os descendentes, né? Do maior para o menor, mas dá para ver também ao contrário, os ascendentes. Aonde está saindo mais dinheiro aqui no último dia. Então, a gente pode ver que tem muita gente vendendo Ethereum, que vendeu Ethereum no último dia. Você verifica, poxa, essa moeda está tendo muita venda, então quer dizer que ou ela está próxima da resistência, ou realmente perdeu o interesse naquela moeda. Nesse momento você traça a sua estratégia. Se você quer abrir uma operação de short, ou até mesmo vender a sua própria moeda para você ter capital para deixar guardado para um próximo investimento. E reforçando que não é uma indicação de compra aqui que eu estou explicando. Eu só estou explicando como você consegue trabalhar. Existem diversos tipos de técnica que você consegue implementar. Claro que após você ver um valor aqui acontecendo, você precisa analisar uma moeda na sequência para você ter confirmações se faz sentido ou não abrir uma operação. O setor de análise técnica, no primeiro horário do dia, nós criamos as análises para vocês. Então você pode ver que, por exemplo, dia 1º/8, olha quantas análises, foram mais de 30 análises, tá? Então você no primeiro horário do dia você já fica informado do que está acontecendo no mercado. Só de olhar aqui você consegue ver qual é o sentimento daquela análise neutra, Bitcoin bullish, tá vendo? E qual o estágio do padrão? Se é um padrão emergente, se é um padrão de rompimento. Então é a característica técnica daquele momento. Então aqui, por exemplo, o Ethereum está neutro, no estágio padrão emergente, ou seja, um padrão de subida, está numa sobrecompra numa resistência. Você clicando aqui em análise ou em qualquer lugar aqui da linha, nós abrimos as análises. Então, olha só que ele comentou, é um padrão exatamente emergente e está fazendo exatamente uma sobrecompra numa resistência. Então, se nós pegarmos o gráfico, tá vendo? O ativo está sobrecomprado, tá? Aqui no RSI, e teve uma resistência. O que acontece? O ativo começa a cair. Então, só com essa informação você consegue montar suas estratégias. E aqui também tem um resumo, né? Uma análise mais pontual do que está acontecendo no gráfico. Clicando no gráfico, vai abrir ele como um todo, tá? Então você consegue ter uma visualização melhor. Então o Ethereum está exatamente no canal de alta, tá? Numa resistência, bateu numa resistência e está indo para um suporte aqui. Então é exatamente isso que a análise está trazendo para a gente. O mais importante dessa análise é saber que no primeiro horário do dia você já tem mais de 20 análises para você identificar quais são as melhores oportunidades daquele dia e você já fazer a tua estratégia, já montar a sua estratégia, falando, olha, por exemplo, essa moeda aqui realmente está no padrão gráfico bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação tal, tal, tal. Então aqui nós trazemos diversas opções para você ter de forma mais chegada, né, no primeiro horário para você tomar as melhores decisões. O setor de topo hunter é um setor que tem um algoritmo que indica praticamente fundos e topos do mercado, tá bom? Exemplificando, quando o preço, né, quando o topo hunter está começando a cair e vira de laranja para cinza, identifica um fundo. Se nós formos aqui, por exemplo, dia 21/4/2025, no gráfico do Bitcoin, aqui, 21/4/2025, e olha o que o preço fez depois. Ele identificou um possível fundo e o preço se valorizou. Vou ampliar aqui, vou botar em 1 ano, fazer a mesma análise, tá vendo? Do laranja para o cinza. Então foi aqui em 9/9/24. Está aqui, um novo fundo, olha só. Então olha o que aconteceu depois que fez aquela mudança de cor. O preço valorizou 93% do Bitcoin. E então você pode utilizar o Topo Hunter para encontrar possíveis fundos, né? São fundos bem pontuais. Importante, isso aqui não é uma certeza, isso é uma probabilidade, tá bom? E ele funciona muito bem também para topos majoritários quando esse percentual chega em 100%. Então, quando chega em 100%, quer dizer que o ciclo chegou no fim, o ciclo de alta chegou no fim. Então, você pode usar esse número aqui para você tomar suas estratégias sabendo que está num possível fim de ciclo. Novamente, isso aqui é uma probabilidade
que teve acertos nos últimos anos. Mas sim, o mercado é soberano e ele que manda o que vai acontecer. Mas, com uma probabilidade, você já pode ser mais assertivo. Setor de notícias, nós trazemos as principais notícias do dia, tá? E também nós pontuamos qual o sentimento dela. Então, por exemplo, essa notícia aqui da Nasdaq está o 6 ponto positivo. Mesma coisa que essa notícia da Solana. Então, você clicando na notícia, você é redirecionado para a notícia específica. Nós já traduzimos para português para facilitar para vocês, tá vendo? E você consegue ver o que está acontecendo. Nós só trazemos as principais notícias do dia para agilizar a sua leitura. Então você consegue identificar boas notícias para, em vez de você ficar procurando diversas notícias na internet, aqui já tem um filtro bem importante para vocês serem mais assertivos e não perderem tempo procurando diversas páginas. Abas de configurações, você consegue encontrar algumas configurações específicas e gerenciar a sua conta. Então aqui vai ter o teu nome, o teu e-mail. O e-mail é um identificador único, não é possível trocar, tá bom? Telefone, aconselho botar o telefone específico, porque no futuro provavelmente teremos algumas integrações com o WhatsApp de alerta, tá? E aqui moeda fundiciária, o que acontece? Se você quiser gerenciar o teu portfólio em dólar, você escolhe dólar, ou euro, ou real, tá bom? Não quer dizer que isso aqui é uma conversão. Isso aqui são setores diferentes. Se você cadastrar a tua moeda em dólar e clicar depois em real aqui, não quer dizer que nós faremos a conversão. Porque se você cadastrar em dólar e clicar em real, o real vai estar vazio. Mas você pode gerenciar suas criptos também em real, se desejar, ou em euro. Então são setores independentes. Cálculo do portfólio é muito importante porque cada investidor existe um tipo de cálculo de lucro específico. Tem uns que gostam de zerar o lucro quando finaliza, quando faz todas as retiradas, e tem um que gosta de ter o lucro ali, ou seja, lucro é lucro. Por exemplo, eu tive 100% de lucro e eu vendi esse 100%, quer dizer que eu tenho 100%, eu tive 100% de lucro ali. Outras pessoas gostam de retirar o lucro visual no seu portfólio, porque como o lucro já saiu da sua carteira, ele não quer mais acompanhar aquele lucro. Então você consegue escolher o método padrão ou o método investidor, só escolher um desses dois. Se você tiver alguma dúvida, clique aqui no ícone de informação, que vai ser explicado como é feito cada cálculo, tá? E que você decide o que você acha melhor. E também nessa telinha você vai conseguir gerenciar sua assinatura. Quiser alterar cartão, vai ter os ícones de cartão. Se quiser porventura cancelar sua conta, você também consegue cancelar nessa tela, tá? E aqui tem o nosso e-mail de suporte, caso você precise de alguma ajuda. Não hesite em mandar esse e-mail para a gente que nós iremos te responder.